Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no dia 6 de novembro de 2025. Cumprimento os meus colegas aqui presentes, os advogados e advogadas também presentes, os servidores, meu secretário. Então, vamos ver. Que seja um bom trabalho para nós, um bom dia para todos nós. Professor presidente, temos um recado. O processo será retirado de pauta número 33 da pauta. Doutora Andréia, doutora Cláudia, doutora Sônia, para encaminhamento ao Sejusc 33. Senhores, vamos tentar julgar alguns processos antes da chegada do doutor Celso Kiel, desembargador Celso Kiel, que está com um probleminha de conexão, então nós vamos tentar fazer alguns e que ele não participe. Temos a prioridade inicialmente número 44 da pauta, 44, processo 11021, doutora Sônia, doutor Fernando, doutora Manuela Monferdini, está presente, Estado do Merisuri, Brasil, 44. Boa tarde, doutora. Excelências. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Se for o caso, eu devolvo a palavra à senhora. Tá? Desembargadora Cláudia, por favor. Pois não, senhora presidente. Inicialmente, eu registro o recebimento dos memoriais da recorrida e passo a apresentar o meu dispositivo. Conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a limitação do valor da condenação ao montante indicado na petição inicial, condenar a reclamada ao pagamento das horas extras além da 8ª, diária e 44ª semanal, com os reflexos e parâmetros definidos na fundamentação, e fixar os honorários específicos em 10% sobre o valor da ação dos pedidos improcedentes, com exigibilidade suspensa em relação ao autor. Arbitra-se a condenação ao valor de R$ 45.000, exclusivamente para efeitos legais, com custas processuais de R$ 900 e calculadas à razão de 2%, nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Após a ação monetária, juros de mora e recolhimentos fiscais e previdenciários, os critérios legais aplicáveis à matéria. É a proposta, senhora presidente. Doutora, com essa proposta tem interesse em sustentar? Com a palavra, eu peço que seja breve. Bom, primeiramente, boa tarde, ao desembargador, presidente da sessão, membros do Judiciário e caros colegas, né? O que eu gostaria de trazer à voga é com relação às horas extras deferidas pela excelentíssima desembargadora, porque as horas extras, ao deferir as horas extras, estaremos com uma violação direta ao tema 1046, uma vez que há, na norma coletiva do trabalho aplicada ao caso, determinação expressa para a não fixação de controle de jornada, uma vez que trata-se de jornada externa. A jornada externa aqui não é aquela prevista no artigo 62, inciso 1, pois aquela jornada muitas vezes diz que não há possibilidade de controle. E a que a gente diz aqui na CCT são que todos os funcionários que exercem a jornada externa estão livres da fiscalização de jornada. E era o caso do reclamante. E como confessado, inclusive pelo reclamante, não havia um controle de jornada, não havia controle de intervalo intra-jornada, não havia qualquer controle por parte da reclamada. A própria testemunha do reclamante deixou claro que a fiscalização realizada pela reclamada era em realização às vendas, à produtividade, e não em relação aos horários. Também restou claro, com a documentação acostada nos autos, que o reclamante poderia fazer check-in das suas atividades na sua própria residência. Se pegarmos os relatórios, né,
de check-in, podemos ver que o reclamante faz check-in na rua da sua casa, diversos check-ins, inclusive a redondeza ali da Zona Norte, da rua Doutor César, Alfredo Pujol, Brasleme, que são ruas paralelas à da residência do reclamante. Ou seja, o reclamante muitas vezes fez check-in no momento em que chegou ou saiu de casa. Então, isso por si só já comprova, né, que não existia essa fiscalização. Porque se existisse essa fiscalização, esse check-in não seria válido. Como que ele está fazendo um check-in agora, no momento que começa a trabalhar na sua casa, sendo que a atividade dele era externa, de visita a clientes, né? Então, assim, eu gostaria de ressaltar bastante que, ao determinar o pagamento de horas extras, há, sim, uma incongruência com o tema 1046, tendo em vista que a ACT ela é específica com relação a isso. Ou seja, foi acordado com o sindicato da categoria que esses funcionários não seriam passíveis de controle de jornada. E era o que acontecia. Inclusive, no contrato de trabalho do reclamante consta tal determinação, também consta a determinação que pelo não recebimento de horas extras, mas sim pelo recebimento por produtividade. Então, Excelência, com toda a vênia ao voto da nobre desembargadora, eu peço que seja revisto, né, para que seja mantido a improcedência de origem, como bem acertada o juiz de primeiro grau. Muito obrigada. Pois não. Desembargadora Cláudia, mantenha a proposta de voto? Não obstante a defesa novamente apresentada pela parte aqui, como eu já havia dito, tinha recebido aqui os memoriais, que não há diferença alguma, eu mantenho o voto, senhora presidente. Como segunda votante, eu também acompanho. Como vota de Fernando? Também acompanho. A unanimidade, doutora. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Seja bem-vindo, desembargador Celso, prazer em vê-lo. Boa tarde, senhora presidente. Peço desculpa pelo meu atraso por entrar, mas tive um problema na internet. Um abraço a todos os colegas também e estou à disposição. Vamos começar, então, pelos seus processos. São muitos hoje. Tem que marcar um segundo e terceiro. Doutora, é possível o número 2 da pauta, a prioridade? Número 2, processo 1219, corre com 1199, também o número 2 e o número 10. Doutor César Augusto de Castro representa a Elaine Keila. O doutor Maurício Rodrigo Tavares representa a Brasil Breve. Número 10. Boa tarde, doutores. 10. Eu sou a relatora. 2 e 10. Eu sou a relatora, vou ler o dispositivo, depois, se for o caso, eu passo a palavra ao senhor. No processo número 2. Minha proposta de voto é negar provimento ao recurso da reclamante e dar provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la de toda a condenação imposta. Salários entre a dispensa e a efetiva reintegração, danos morais e honorários sucumbenciais. Escolhi o 10 também. Não sei se é igual. No 10. A minha proposta de voto no 10 é julgar procedente a tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto por Brasilprev Seguros e Previdência S.A. nos autos da reclamação anterior até o trânsito em julgado da demanda. Quem está pelo reclamante pretende sustentar, né, doutor? Com a palavra. Excelentíssimos senhores doutores desembargadores relatora, excelentíssimos senhores doutores desembargadores, senhores juízes, senhora procuradora do Ministério Público, meus colegas, meu colega. Excelência, eu sempre vejo mais pleito, e particularmente em relação às horas extras, a reclamante, ela trabalhou mais de 5 anos na Brasilprev. Quando ela saiu, eu não consigo conversar com ela, ela está sem condições, inclusive, de conversar diante do quadro psíquico, psicológico que afetou, que afeta a mesma até hoje. E, inclusive, foi visto isso no laudo que foi apresentado pela senhora Felipe. A carga horária lá na Brasilprev era uma coisa assim absurda.
E, inclusive, em conversa com outras pessoas lá, eu vi que isso era uma verdade inafastável. Inclusive, são 6 pessoas que fazem o serviço para atender mais de 2.600.000 clientes, que a maior seguradora nesse particular é a Brasilprev. Inclusive, tem, em relação ao tema hora extra, foi dito que era um cargo de confiança de uma funcionária júnior, e que a própria empresa nem tentou reverter a situação e ela concordou que não era o cargo de confiança. Tendo em vista isso, deveria ter sido juntado os cartões de pontos. Se não anotados, o próprio sistema da Brasilprev ele tem como ser aferido em relação aos horários, porque todo o serviço da Reclamante era feito com base no computador da empresa. Além disso, de uma forma sem fundamento, Sua Excelência, o juiz Acó, não deu validade alguma às 2 testemunhas ouvidas pela reclamante, dizendo que essas testemunhas falaram com relação a horários diferentes da reclamante, sendo que ambas testemunhas não trabalharam no mesmo horário, no mesmo tempo que a reclamante. Logicamente, deveria ter algumas divergências entre as 3 pessoas. E, no mais, fundamentou, inclusive, a negativa das horas extras para o reclamante, tendo em vista que a única testemunha ouvida pela reclamada disse que o horário que eles faziam era das 9 às 18, em mais de 5 anos, um horário totalmente britânico. Inclusive, e principalmente isso que eu vou falar agora, Excelência, essa pessoa que fundamentou o voto de Sua Excelência, o juiz Acó, trabalhou somente um ano e pouco com a reclamante, sendo que nós estamos pugnando durante 5 anos. E essa testemunha falou somente sobre um ano e pouco. Tem, inclusive, Excelência, essas datas nas razões de recurso. Tendo em vista isso, as horas essas, pelo menos, deveriam ser definidas. É o que a reclamante requer. Pois não, doutor. Pela reclamada com essa proposta, não tem interesse sustentar, né, doutor? Não, Excelência. Eu, como relatora, eu vou manter a minha proposta de voto. Mais tarde, os senhores terão acesso à fundamentação do voto. Como vota o juiz Fernando? Desembargador Celso? Também acompanho. Unanimidade, doutores. Uma boa tarde. Não temos por ordem preferencial, posso partir do número 1? Pode. Vamos lá. Doutora Carla Borzani Verpa. Doutora Natália Gabriele da Silva, por videoconferência, processo 3 da pauta, 1523, nos ouve? Doutora Natália? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Como relatora, eu vou ler o dispositivo do voto. Se tiver interesse, eu devolvo a palavra à senhora. A minha proposta de voto é dar provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT e negar provimento ao recurso adesivo do reclamante. Com essa proposta, tem interesse sustentado, doutora? Não. Vou colher os demais votos. Como vota o juiz Fernando? Acompanho. Desembargador Celso? Também acompanho. Unanimidade, doutora. Uma boa tarde. Perfeito. Boa tarde, agradeço. Foram 3. Doutor Gustavo Augusto Ueda. Doutora Nadine Jorge de Souza. O 6 é possível. Doutor Victor Hugo Pereira. Número 6 da pauta. 100, 13 e 17. Boa tarde, doutor. O senhor está pelo agravante, né? Exato. Eu vou ler o dispositivo do voto e devolvo a palavra ao senhor, se entender necessário. A minha proposta de voto é negar provimento ao agravo de petição. Pretende sustentar, doutor? Pretendo sim, Excelência. Com a palavra, eu peço que seja breve. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos os membros da Igreja Turma. Boa tarde, colegas presentes aqui. Venho sentar em nome de Milton Fagundes, que é o agravante, no presente caso. Trata-se de uma execução provisória. O agravo de petição é tirado contra embargos de execução que foram rejeitados liminarmente pelo juiz de primeira instância, fundados em 2 argumentos, Excelências. O primeiro é de que a matéria que estava vinculada no agravo, nos embargos de execução deveria, segundo o entendimento do juízo, deveria ser
apresentada perante a execução, cumprimento de sentença definitivo principal, não na execução provisória. Que matéria seria essa, excelências? Nada mais, nada menos do que o novo critério de atualização definido pelo Pleno Supremo Tribunal Federal a partir das ADC 58 e 59, atualização de crédito por força da taxa Selic. E o detalhe, excelência, motiva essa nossa apresentação aqui, é o fato de que a decisão, já existe decisão na execução definitiva, determinando, por força da decisão do Pleno TST, a aplicação desse novo critério de cálculo para a presente execução. Não é uma decisão genérica, é uma decisão aplicável ao presente caso. Ora, se existe, então, uma determinação para se alterar o critério de atualização do título executivo, o cumprimento da execução provisória, ele deve ser interrompido para se adequar ao novo critério do título executivo. Esse é o motivo que trouxe os embargos de execução da excelência. E gostaria, inclusive, de fazer um adendo que a matéria poderia, inclusive, ser motivada por via de exceção de presecutividade. Mas não. O agravante, ele se utilizou dos embargos de execução, oferecendo garantia do juízo para trazer aqui o prejuízo do título executivo no andamento da execução provisória. Essa é a única matéria que estava vinculada aos embargos à execução, excelência. Matéria de ordem pública. Prejuízo do cumprimento do título executivo. Mesmo assim, ele trouxe, então, motivou os embargos de execução e incluiu a sua garantia de juízo. Só que, novamente, a garantia do juízo foi rejeitada por outros motivos. Por quais motivos entendeu o juízo rejeitar a garantia do juízo do imóvel ofertado pelo agravante? Havia indisponibilidade anotada na matrícula do imóvel e havia uma penhora anterior registrada na matrícula. Excelências, primeiro de tudo, a indisponibilidade não impede, nós sabemos, não impede que um bem seja apresentado à penhora. Todo dia, nas especializadas, são levados à asta pública imóveis com registro de disponibilidade. A disponibilidade, ela afeta todo o patrimônio do devedor, todo o patrimônio da pessoa executada, e não de forma indistinta, mas sim não de forma distinta, designada, específica, mas sim de forma indistinta a todo o patrimônio dele. E a penhora que existe aqui registrada é da própria dívida de PTU, um valor ínfimo, perto do valor do imóvel. Né? Portanto, entendemos que essa indisponibilidade que foi utilizada como argumento pelo juiz de primeira instância para rejeitar a garantia do juízo, entendemos que ela deve ser afastada para motivar a validação dessa garantia e, notadamente, excelências, reitero, aqui é matéria de ordem pública que está sendo travada e que prejudica o andamento do cumprimento provisório e deve, então, ser reformado para garantir o andamento em primeiro grau. Esse é o que nós gostaríamos de apresentar nesse dia. Pois não, doutor. Como relator, eu mantenho a proposta de voto, sobre mais tarde terá acesso aos fundamentos do voto. Como vota juiz Fernando? Oi. Desembargador Celso, como vota? Eu acompanho. Por unanimidade, doutor. Nos temos Obrigado, voto boa tarde. Doutor José Ricardo Haddad. O 8 é possível, senhor presidente. Doutor Dácio Antônio Breve. Doutor Dácio, processo 10834. O Dácio tem 8 e 11. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu sou a relatora, eu vou ler o dispositivo, se for o caso, devolvo a palavra ao senhor. A minha proposta de voto é dar provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. Essa é a proposta. O senhor tem interesse sustentado, doutor? Nesse caso, não, excelência. Não. Como vota juiz Fernando? Acompanho. Desembargador Celso? Também acompanho. Por unanimidade, doutor. O senhor tem mais um, né? Tem mais um, excelência. Posso pedir licença? Isso, estamos dois, será? Número, sim, doutor. Doutor Dácio Antônio está pela Ability. Doutor Matheus Augusto Siqueira. Doutor Matheus Augusto Siqueira. Está pela VVCA. Doutor Dácio e doutor Matheus. Vamos. Pela viva. Pelas reclamadas só aqui, né? Boa tarde, doutores. Boa tarde. Eu sou a relatora, vou ler. Não? Doutor Celso, que é o relator do processo. Sim. Né? Eu vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipar o dispositivo, se for o caso, devolvo a palavra ao senhor. Desembargador Celso, por favor, número 11 da pauta. Senhora presidente, a minha proposta é conhecer dos recursos
negar provimento aos interpostos pelas reclamadas e dar parcial provimento ao interposto pela reclamante para fixar o percentual dos honorários sucumbenciais devidos em 10% do crédito bruto que resultar da liquidação de sentença em favor do patrono da reclamante, ficando mantida no mais a respeitável sentença de origem. Com essa proposta, quem está pelo reclamante? Só pela reclamada? Quem está pela primeira reclamada? Tem interesse tentado, Sim. doutor? Por favor, com a palavra. Boa tarde, excelências. Primeiramente, gostaria de informar e receitar que a empresa é totalmente contra qualquer tipo de assédio, ainda mais nos termos alegados nesse processo, excelência. Mas, com a devida vênia, não sequer houve um assédio propriamente dito nesse processo ainda mais assédio sexual, né? Com a devida vênia, a questão das alegações da reclamante não se mostra, não sequer foi comprovado. Os próprios prints juntados pela reclamante no processo demonstram que, na verdade, ela tinha uma amizade com o suposto sediador. Veja que no depoimento pessoal, a reclamante falou que logo no começo ela já teria começado a sofrer um assédio do senhor Jefferson, né? Porém, ela própria juntou, e ele também juntou outras provas, demonstrando que eles o suposto sediador emprestava dinheiro para a reclamante, ela aceitou, ela confirmou isso no depoimento pessoal. Nos prints que ela junta, demonstra que ela chamava ele para sair, para passear, para fazer festas juninas com poucas pessoas, somente entre eles. Com a devida vênia, essas questões demonstram que não tem, são atos de pessoas que não sofreram qualquer tipo de assédio. Se ela realmente tivesse sofrido assédio por parte do Sr. Jefferson, tais condutas dela não seriam nesse sentido. Por isso que a empresa entende que não ficou comprovado qualquer assédio moral praticado pelo ex-funcionário, pelo funcionário Jefferson, né? Motivo pelo qual a gente requeriu justamente a reforma da sentença para julgar improcedente. Ainda que assim, essa turma não entender a reforma, o valor também entendemos que não seria condizente com o estabelecido pela legislação, que a gente requeria também uma redução do valor fixado de dano moral. Seria o que a gente tem para sustentar isso. Pela segunda reclamada, tem interesse, doutor? Tem. Com a palavra, peço que seja breve. Vou apenas complementar aqui a sustentação do meu nobre colega, que justamente a tese da segunda reclamada, da Telefônica, ela foi condenada de forma subsidiária, né? A primeira reclamada, para responder por essas condenações. E também a empresa ela tem uma conduta bastante forte nesse sentido de combater casos, eventualmente, que ocorra envolvendo essa alegação de assédio moral. Há vários documentos de compliance que vedam tal prática, e trazendo essa realidade do ponto de vista da Telefônica para o caso dos autos, no mesmo sentido, nesse mesmo sentido, como defendido na tese recursal, ou seja, a prova produzida em primeiro grau, ela é uma prova deficitária, ela não restou demonstrada de forma contundente esse assédio moral. Pelo contrário, a própria testemunha indicada pelo reclamante confirmou que jamais presenciou qualquer ato de desrespeito ou constrangimento, declarando que apenas ouviu boato. A prova documental consistente em mensagens de WhatsApp que foram juntadas pela própria autora não demonstra qualquer constrangimento, mas sim relação de amizade, proximidade voluntária com trocas cordiais e diálogos de caráter pessoal. Não houve também produção de nenhum laudo pericial para fins de comprovação de eventual problemas decorrentes dessa alegação por parte da reclamante. Passando já ao final aqui, eu só gostaria de ressaltar que a questão da responsabilidade subsidiária envolvendo o dano moral também, né? A própria Telefônica
no recurso, ela defende que não foi aqui demonstrado qualquer conduta irregular por parte, enquanto segunda reclamada, né, para que alcançar aí essa eventual condenação de danos morais, até porque o dano moral, como se sabe, decorre de um ato individual e pessoal do empregador direto, que causa a primeira reclamada, né, não sendo possível transferir tal situação para a tomadora, ainda que se considere que houve essa configuração da responsabilidade subsidiária, que também é combatido pela telefônica nesse caso dos autos. Então, por esses motivos, excelências, a recorrente telefônica pede também que a revisão com todas as vênias da sugestão de voto, para que seja afastado ambas as condenações fixadas, é o que se requer, eu agradeço. Desembargador Celso, mantém a proposta de voto? Eu mantenho, senhora presidente. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Por unanimidade, doutores, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Presidente, vou retornar no número 9, na sala 1. Doutora Luíse de França Fonseca, processo 100.990. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. A senhora está pelo recorrido, né? Doutora, eu sou a relatora, vou ler o dispositivo, se for o caso, devolvo a palavra ao senhor. A minha proposta de voto é negar provimento ao recurso ordinário do sindicato autor. Tem interesse sustentado, doutora? Não, excelência, obrigada. Como vota o juiz Fernando? Desembargador Celso? Acompanho. Por unanimidade, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos, bom trabalho. Vamos para o 12 é possível, processo 1318, Celso relator, doutora Andréia Tura Cláudia, doutor César Augusto Dueck, está para Daniel Batista Farias, 12. Boa tarde, doutor. Presidente, boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargador Celso. Senhora presidente, a minha sugestão é conhecer do recurso ordinário e negar provimento. Pretende sustentar, doutor? Senhora presidente, eu pretendo sustentar e pretendo ser muito breve também. Com a palavra. Já agradeço a palavra. Senhora presidente e demais desembargadores, esse recurso diz respeito a dois temas e só dois temas. Primeiro, é uma indenização por dano moral. Aqui o juiz de primeiro grau disse que não havia prova do dano moral. O pedido de dano moral ele tem por fundamento o atraso no pagamento de salários e a ausência completa do pagamento de verbas rescisórias. Esses dois títulos foram deferidos. O próprio juízo de primeiro grau reconhece o fundamento do pedido de dano moral e defere ao reclamante esses dois títulos. Como se isso não bastasse, data máxima vênia, não haveria necessidade de produção de prova, porque a própria primeira reclamada confessa na sua defesa as folhas 446, 446 e 467, eu coloco até o ID no ali está confessado, a empresa diz, não paguei porque não tinha dinheiro. E essa questão fica um pouco mais grave, porque a segunda reclamada é um banco, é o Banco Itaú, que contrata uma empresa que não paga aos seus seguranças verbas rescisórias e salário. É evidente que há nessa hipótese um dano moral, e dano moral de natureza grave. Nós estamos tratando de um banco, nós não estamos falando de qualquer outra empresa. É um banco que tem por finalidade cuidar de dinheiro e contrata justamente alguém que não recebe nem salários no tempo certo e nem verbas rescisórias. O segundo ponto que eu sustento diz respeito ao percentual de honorários advocatícios que foi definido em patamar mínimo. E dado o valor do processo, data máxima bem entendemos que isso não cobre as despesas do processo da parte dos advogados. Eu pretendo sustentar, agradeço do processo a análise do processo. Pois não. Desembargador Celso, mantém a proposta de voto? Mantenho, senhora presidente. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Por unanimidade, doutor, uma boa tarde.
Próximo 13 da pauta, 1713, doutor Celso, relator, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutor Elton Inês Gonçalves, tem o 13, mais o 47. Agora Boa o tarde, 13. doutor. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos. Presidentes. Doutor, eu vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargador Celso, 13 da pauta. Senhora presidente, a minha proposta é conhecer do recurso interposto pelo trabalhador e, no mérito, dar-lhe provimento, em parte, para, julgando parcialmente procedente o pedido, primeiro, condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade a ser calculado sobre o salário base, mais complexo, na forma do pedido, inclusive na base de cálculo das horas extras, condenar ainda honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos do reclamante, no importe de 10% sobre o valor que restar apurado em regular liquidação de sentença, condenar ainda a proceder à retificação e entrega do perfil profissográfico previdenciário no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 300 por dia, observando-se a súmula 410 do STJ. 3. Arcar a reclamada com os honorários periciais no valor fixado na respeitável decisão de origem, em conformidade com a motivação constante do voto do relator. É assim a minha proposta de voto. Doutor, com essa proposta não tem interesse, Não né? tem interesse, senhora presidente. Só nos outros votos, né? Pois não. Tá. Então vamos escolher os demais votos. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanhe. Desembargadora Cláudia? Também acompanhe. Unanimidade, doutor. Só tem mais um, né? Pode. Número 47 da pauta, dupla inscrição. Doutor Elton está pela Preseg e o doutor José Eduardo Costa. Boa tarde, doutor. Doutora Cláudia, relatora, doutora Sônia, doutor Fernando, 47. Doutores, eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargadora Cláudia. Pois não, senhora presidente. A proposta de voto é conhecer dos recursos ordinários interpostos por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPPM, e por Preseg, Serviços de Segurança Aérea. E no mérito, o recurso ordinário da CPPM dar provimento para excluir a responsabilidade subsidiária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, julgando improcedente a ação em relação a ela, com consequente isenção de pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão, ficam prejudicados os demais capítulos do apelo. Recurso ordinário da Preseg dar prosseguimento parcial para limitar a condenação em horas extras quanto ao tópico regime 12 por 36, afastando a incidência da 8ª diária apenas no período da vigência da Convenção Coletiva Aditiva indicado dos autos, D 898-C 797, desde que não ultrapassado o limite diferenciado de folgas trabalhadas ali autorizado. Excluir a multa normativa ante a ausência de assistência sindical na hipótese delineada. Redimensionar os honorários sucumbenciais para 5%, recíprocos, nos termos do artigo 791-A da CLT. Mantida para o autor a suspensão da exigibilidade prevista no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, conforme entendimento firmado na ADI 5766. No mais, mantém a sentença tal como lançada, inclusive quanto aos capítulos de folgas trabalhadas, adicional noturno com hora reduzida, tempo à disposição pré e pós-jornada, domingos, feriados, vale-refeição nas folgas e indenização por dano moral. É a proposta, senhora presidente. Pois não. Pelo reclamante, doutor, tem interesse em tentar? Não. Pela reclamada? Muito rapidamente, senhora presidente. Rapidamente. Então, com a palavra, doutor. Senhora presidente, ilustres desembargadores e componentes dessa grande sala, ilustríssima desembargadora doutora Cláudia. Eu vou tentar muito rapidamente nesse processo, porque o tema é de escala 12 por 36, Vossas Excelências certamente já se debruçaram sobre vários processos sobre essa temática, mas tem também no recurso ordinário da empresa uma respeitosa inteligência sobre a questão do dano moral que foi dado pelo juiz de primeiro grau. Vou focar minha sustentação somente nesse item, senhor presidente.
O dano moral foi dado porque entendeu a sentença de primeiro grau que o reclamante trabalharia em condições que seriam condições inadequadas, condições que seriam para ele condições não compatíveis com a função. O que acontece com esse reclamante? Quando ele estava nos postos da CPTM, especificamente numa estação específica que ele trabalhava, ele poderia fazer, em um dado momento, rondas ali por um entorno que comporta, evidentemente, a linha do próprio trem. O que ele alegou na petição inicial dele é que, nesse entorno, havia ali usuários de drogas, haviam ali pessoas que poderiam... muita sujeira, um não acesso a banheiros, etc, etc. Mas, o que existe, de fato, nesse local, que não é um posto, isso que é importante dizer, ali não é um posto fixo. Ali é simplesmente um local de ronda. É algo que a gente normalmente vê no trabalho de qualquer vigilante, qualquer segurança. Evidentemente que no zelo e na guarda de um determinado patrimônio dado, o tomador de serviços em que ele presta serviços, vai ter algum momento em que ele vai sair para uma área que possa ser considerada de algum modo perigoso. Mas isso é inerente à função. Ele só faz essa ronda, e isso é feito, inclusive, através de um rodízio entre empregados, ele não fica num posto fixo ali. E durante essa ronda, ele faz aquilo que qualquer vigilante faz. Né? Obviamente que nós estamos falando do local onde fica a linha do trem. A linha do trem vai ter sujeira. A linha do trem pode ter usuários de drogas que eventualmente pulam para dentro da estação, ali, em torno da linha do trem, e possam fazer uso de determinada situação assim. Mas nada é diferente do trabalho de vigilância, um trabalho que o próprio segurança faz, e faz, como dito, em sistema de rodízio e num momento de ronda, que é inerente à função propriamente dita. Não nos parece, com todas as vezes, que o trabalho do reclamante, ao fazer essas rondas no entorno da estação, isso traria para ele qualquer tipo de prejuízo moral e traria para ele uma situação degradante de trabalho. O local pode estar degradado, mas a atribuição dele não é degradante. Então, por isso, todas as vezes, a proposta de voto da ilustre relatora, confirmando a sentença de primeiro grau, é que vem pedir a vossas excelências uma reflexão sobre essa indenização do dano moral, que não me parece ser realmente aplicável à situação por ausência de um dano moral indenizável propriamente dito. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargadora Cláudia, mantém a proposta de voto? Mantenho, no obstante a defesa apresentada na tribuna, não sinto qualquer novidade para alterar a minha apreciação, a proposta. Mantém. Como revisora, como segunda votante, eu acompanho. Como vota juiz Fernando? Eu acompanho. Por unanimidade, doutores. Perfeito, senhora presidente. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. O quinto já foi? Então, excelência, tem mais um. Eu vou voltar, doutora, número 14. Carla Regina Santil. 15, inscrição do MPT, processo 1771, todavia o doutor Fernando Torcelso, número 15. No 15 da pauta, não está presente o reclamante, né? Mas está presente, o Ministério Público pediu a palavra para sustentar com a palavra, doutora. Nesse processo, o Ministério Público atua como custoleges a 3 crianças que compõem o polo ativo da ação, 3 menores, 3 crianças. E o Ministério Público emitiu a sua manifestação escrita, como as 3 crianças possuíam representação nos autos pelas respectivas genitoras, o Ministério Público teve de ir à audiência designada, porque havia representação das crianças. Ocorreu que na audiência nenhuma das mães compareceu. E aí entende o Ministério Público que nessa hipótese haveria de ser adiada a audiência para permitir que o Ministério Público, então, passasse a assumir aí a defesa dos menores, das crianças. Então, nesse ponto, o Ministério Público pede que seja afastada a extinção da ação e se permita a continuidade
do processo em primeiro grau para que ocorra, então, a continuidade da intervenção para proteção dos interesses das crianças. Essa sustentação. Juiz Gabriel, por favor. Pois não, presidente. Não obstante o respeito que tenho pela manifestação do Ministério Público, nossa proposta é negar provimento ao recurso ordinário do MPT. Como vota juiz Fernando? Eu voto com o relator. Desembargador Celso? Acompanho o relator. Unanimidade, doutor. Senhor presidente, a gente vai passar o quinto da pauta agora, 13h45. Podemos começar? Podemos. Doutora Carla Borzani Verpa, processo 012-7100. Número 1, doutora Carla. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Gustavo Augusto Eda, processo 100-1285. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Nadine Jorge de Souza, processo 100-1288. Ausente, apregoado e julgado. Doutor José Ricardo Haddad, processo 100-1380. Ausente, apregoado e julgado. 14 agora. Doutora Carla Regina Santi, processo 100-860. Ausente, apregoado e julgado. Doutora Vanessa Oliveira da Cruz, processo 100-1276. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Bruno Borges Pérez de Rezende, processo 100-1360. Ausente, apregoado e julgado. Diz o tempo possível, senhor presidente. Doutora Elisângela Cátia Aparecida, do processo 100-1415. Doutor Gabriel Relator, doutor Fernando Celso. Boa tarde, doutor. Eu vou passar a palavra ao juiz Gabriel para antecipar o resultado, se for o caso, devolvo a palavra à senhora. Juiz Gabriel, por favor. A nossa proposta de voto é conhecer e dar parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir a condenação em relação à reparação de dano moral para R$ 18.890. Conhecer e negar provimento ao recurso do reclamante nos termos da fundamentação. Tem interesse tentar, doutora? Se não houver divergência. Certo. Como vota juiz Fernando? Desembargador Celso? Acompanho. Por unanimidade, doutor. Obrigada a todos pela sessão. O próximo é possível, número 19 da pauta, por videoconferência, processo 100-632, a mesma composição. Doutor Fernando Maria Bazuino. Doutor Fernando, nos ouve? Boa tarde, excelência. Ouço sim. Boa tarde, doutor. Eu vou passar a palavra ao juiz Gabriel para antecipar o dispositivo. Por favor, juiz Gabriel. Pois não, presidente. Nossa proposta de voto é conhecer e dar parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada em diferenças salariais por equiparação no período de 1/5 de 2019 a 1/9 de 2021, que deverão ser apuradas em limitação de sentença, observada a documentação dos autos e limites do pedido, e com os reflexos em horas extras, férias acrescidas de 1/3 dos 13º salários e depósitos de FGTS nos termos da fundamentação. Custos de reversão a cargo da reclamada no importe de R$ 500, calculados no valor limitado da fundação de R$ 15.000. Essa é a proposta. Tem interesse em tentar, doutor? Excelência, só para ficar claro aqui, no recurso tem um ponto de horas extras e diferença de remuneração variável. Não foi provido nesse aspecto, porque teve reflexo da equiparação de horas extras? Não. Vai se tentar, doutor? Com a palavra. Vou sim. Eu peço que seja breve. Pois não. Boa tarde, excelentíssimos doutores julgadores, ilustres representantes do Ministério Público, colegas demais presentes. Excelências, aqui, em relação às horas extras, a alegação da empresa que é a jornada externa, artigo 621, só que atualmente o TST já pacificou essa questão sobre o tema 73, em que fica dois pontos, né? Possibilidade do controle de jornada, ou seja, não é a conveniência nem a dificuldade em controlar, e esse ônus é do empregador. No caso aqui, excelências, a prova oral deixou bastante clara que o reclamante tinha reuniões matinais e vespertinas, ou seja, uma reunião de dia e uma reunião no fim da tarde,
Ele tinha uma agenda de visitas, tinha aparelho celular em que fazia o lançamento de check-in e check-out em cada visita, ou seja, a empresa tinha acesso ao horário e local do empregado em cada visita que ele realizava, e ele também usava veículo com rastreador, né? O que a SBDI do TST já pacificou o entendimento que a utilização de veículo com rastreador GPS configura um controle indireto do controle de jornada. Em relação às diferenças de remuneração variável, aqui, excelência, com a devida vênia, entende o reclamante que há a incidência do tema 65 de recurso repetitivo. Isso porque aqui ficou comprovado, excelência, que as vendas que o reclamante realizava e que eram ultimadas, mas que posteriormente eram canceladas ou devolvidas por problema de logística, devolução de clientes, problema de estoque, eram estornadas para o cumprimento da meta. E aqui também incide o tema 65, já que é entendimento pacificado agora que a venda é ultimada no momento em que o cliente aceita a proposta do vendedor, sendo que os demais atos ulteriores da venda, como faturamento, pagamento, entrega, é uma atribuição da empresa, e atribuir isso ao empregado seria a transferência do ônus do empresário para o empregado. Seriam essas breves ponderações da tribuna, Celícia. Muito obrigado. Juiz Gabriel, mantém a proposta de voto? Sim, senhor. Como vota, juiz Fernando? Acompanho. Desembargador Celso? Também acompanho. Por unanimidade, doutor. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Número 20 é possível. Doutora Letícia Araújo Leite está presencialmente, processo 100.882, a mesma composição. Boa tarde, doutora. Eu vou passar a palavra ao juiz Gabriel para antecipar o dispositivo. Por favor, juiz Gabriel. Excelência. A nossa proposta de voto é conhecer e dar provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual para a colheita de prova oral referente às alegações da existência de cargo de gestão nos termos do artigo 622 da CLT, gratificação de função superior ao salário efetivo, acrescido de 40%, horas extras e controle de jornada, como entender o direito do magistrado nos termos da fundamentação. A decisão atende, né, doutora? Excelência, eu queria só um esclarecimento da proposta do doutor se essa prova oral seria tanto para o tipo de depoimento pessoal da reclamada, quanto também para testemunhal. Doutora, depois a declaração da nulidade vai voltar, que for o caso, depois a senhora embarga, tá bom? Perfeito. Posso escolher os demais votos, né? Como vota, juiz Fernando? Acompanho. Desembargador Celso? Também acompanho. Unanimidade, doutora. Foi dado cumprimento ao senhor. Doutora Ana Carolina Souza Cotrim, processo 1738. Ausente, apregoado e julgado. 22 é possível, por videoconferência, processo 10.092, doutor Fernando relator, doutora doutora Andréia, doutora Carolina Girardi, nos ouve? Consul. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu vou passar a palavra ao juiz Fernando para antecipar o dispositivo, se for o caso, eu devolvo a palavra à senhora. Por favor, juiz Fernando. Proposta de voto é negar provimento ao recurso da reclamada, dar parcial provimento ao do reclamante, para determinar que a apuração das diferenças salariais por equiparação observe a evolução salarial do paradigma anotado na CTPS digital. Estabelecer o critério da correção monetária conforme decidido pela STI do TST, nos autos do processo 713.3/2010, 5040029. E no mais manter o julgado. Essa proposta tem interesse, doutor, em sustentar? Tenho interesse, por favor, excelência. Então, com a palavra, eu peço que seja breve. Boa tarde a todos. Cumprimentos, excelentíssimos senhores desembargadores, os demais colegas e os serventuários da Justiça. Eu vou me ater só ao ponto que diz respeito à PLR. A decisão de origem deferiu o pedido sob o fundamento de que o autor não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de programa de pagamento de PPR, PLR, no período posterior à norma coletiva, à norma que foi acostada na inicial.
Ocorre, excelências, que a reclamada, em sede de contestação, ela se limita a alegar o correto adimplemento da PLR, sustentando que a parcela é adimplida quando as metas anuais são atingidas e que o pagamento ocorre conforme o recebimento de lucros da empresa. Ela não acosta nos autos nenhuma norma diversa daquela que foi juntada pelo autor na petição inicial e tampouco afirma que não é devido ao reclamante o pagamento da PLR. Dessa forma, a empresa atraiu para si o ônus de provar que o pagamento da PLR foi feito de forma correta. Não há controvérsia nos autos em relação à existência do programa no período de contrato do autor, e também não há que se falar em ausência de norma, né? Porque a própria reclamada ela admite e diz que foi pago corretamente. Então, nos termos dos artigos 818 e 473 da CLT, também do CPC, é ônus da empresa ante a alegar a correção dos pagamentos, é ônus dela demonstrar que não foi pago porque não houve lucro ou porque os empregados não atingiram a meta. Então, essas são as razões para a reforma, para deferimento do bônus. Pois não, doutora. Juiz Fernando, mantém a proposta de voto? Sim, é só esclarecendo que o ônus não é da empresa, é do reclamante, porque é fato constitutivo do direito a apresentar a convenção aos autos. O reclamante juntou a convenção com vigência até 2020 e o contrato vigorou a partir de 21. Então, não tem como acolher o pedido, senhor. Desembargador Celso, como vota? Acompanho o relator. Como vota a desembargadora Andréia? Também acompanho. Unanimidade, doutora. Uma boa tarde. Obrigada, boa sessão. Doutor Felipe Frota Jimenez, processo 10848. Ausente, apregoado e julgado. 24 é possível, processo 10.991. A mesma posição, doutora Fernanda Teixeira Andrade. Doutora Fernanda, no 24, está pelo Santander, corretor de Banco Santander Brasil. Boa tarde, doutora. Eu vou passar a palavra ao juiz Fernando para antecipar o dispositivo. Se for o caso, eu devolvo a palavra. Por favor, juiz Fernando. Proposta é dar provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar o reconhecimento da unicidade contratual, retificar a jornada do reclamante fixada na origem, no período em que trabalhou para a corretora, de segunda a sexta, das 9 às 18, sendo que em 2 dias por mês, em média, entrava às 8 e saía às 19h30. E negar provimento ao recurso do reclamante. Essa proposta tem interesse sustentado, doutora? Eu vou colher os demais votos. Como vota desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Unanimidade, doutora. Obrigada. Boa tarde. O 25 é possível, processo 100.1173. Na mesma posição, doutor Fabrício Paulo. Fabrício está na doutora Vanessa, está com Cláudio Vieira de Almeida, 25. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu vou passar a palavra ao juiz Fernando para antecipar o dispositivo. Por favor, juiz Fernando. Proposta a rejeitar as preliminares e, no mérito, a ambos os recursos negados. Tem interesse sustentado, doutor? Brevemente, excelente. Com a palavra. Ponto aqui a ser ressaltado, primeiramente, boa tarde a todos. Com todo respeito, a gente procura aqui uma reflexão sobre uma questão da jornada de trabalho. O reclamante, ele trabalhou para reclamar a função de fiscal de aviação civil. O juiz de primeira instância, ele entendeu que ele não deveria ser enquadrado na jornada de 6 horas prevista na legislação para fins aeroviários. Entendeu que ele deveria ser enquadrado na categoria dos aeroportuários. Com todo respeito, esse entendimento merece uma nova reflexão, porque o reclamante ele se encontra amparado pelo ordenamento para que ele seja enquadrado na categoria de aeroviário. O artigo 1º do decreto 1232 de 62, que ele define perfeitamente o seguinte: é aeroviário o trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce a função remunerada no serviço terrestre de empresas de transportes aéreos. Evidente que o reclamante não era aeronauta, ou seja, aquele que trabalha no interior da aeronave, porém ele trabalhava no entorno, ele trabalhava na região de pista, nos hangares
justamente no auxílio da operação das aeronaves. Certo? E essa categoria, senhores, é de aeroviário e não aeroportuário, conforme decidiu o juiz de primeira instância. E como aeroportuário, ele merece ser enquadrado no limite de 6 horas previsto no artigo 20 do mesmo decreto, que prevê o limite de jornada de 6 horas. Ele trabalhava na região da pista, né? E o artigo 20, ele traz a literalidade do seguinte sentido, de que o trabalhador que exerce suas funções na pista merece ter a sua jornada limitada até 6 horas. O conceito de pista aqui, senhores, não pode ser, com a devida pena, encarado de uma maneira literal. Porque pista, por si só, é onde os aviões decolam e pousam. Ali não pode ter sequer um grão de arroz. Ou seja, ninguém trabalha efetivamente na pista. Para isso que vem uma regulamentação, o parágrafo único do mesmo artigo 20, ele passa para uma norma, ele atribui a uma norma infralegal a atribuição, a função de definir o que seria a pista para poder abarcar o local de trabalho onde esses profissionais atuam. E nesse sentido, o artigo 1º da portaria 265 de 62 do Departamento de Aviação Civil, ele prevê que os locais ele regulamenta justamente esse artigo 20 do decreto 232, que prevê que são os que prestam os serviços de pista mencionados no artigo 20, ou seja, os aeroviários, são os que habitualmente ou permanentemente prestam serviços em locais situados fora das oficinas ou hangares fixos, os inspetores mecânicos de manutenção, previsto no artigo 6º, ajudantes, auxiliares de manutenção, serventes de manutenção e o pessoal empregado na execução com direção de carga e descarga nas aeronaves, que é exatamente a função do reclamante. O reclamante se enquadra perfeitamente no artigo 1º desta portaria, portanto, aquele conceito mais ampliado de pista, que quem trabalha em hangares ou no entorno, e, portanto, senhores, por devido respeito, as horas excedentes das cestas devem ser deferidas em favor do reclamante. Outro ponto, senhores, brevemente, em relação ao acidente de trabalho. Ficou em controvérsia, inclusive por perícias, que o reclamante sofreu um acidente ao manobrar. No momento em que ele estava manobrando, ajudando a manobrar um avião, ele bateu a perna numa estrutura de ferro que estava indevidamente alocada no local errado, onde ele deveria estar. Em razão de uma luminosidade baixa, o reclamante não enxergou. Eles chamam aqui de cambão, que é uma barra de ferro utilizada como engate. Esse cambão, indevidamente no local errado, num local inadequado, atingiu a perna do reclamante. Ele se feriu com uma certa gravidade, precisou se afastar por mais de 15 dias. Ele sofreu, segundo consta aqui no documento médico, ele sofreu cortes e celulites no local da perna. Ele precisou ficar afastado por mais de 15 dias, passou a usufruir de auxílio doença acidentário B91, definido pelo INSS, e, portanto, ficou configurado um nexo causal entre o ferimento sofrido pelo acidente, o ferimento depois do acidente pelo reclamante, e a sua atividade laboral perante o reclamante. Juiz Fernando, mantém a proposta de voto? Sim, só esclarecendo que esse artigo 1º diz que tem que ser empresa de transporte aéreo. A reclamada não é empresa de... Como vota o desembargador Celso? Eu acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Por unanimidade, doutor. Temos o voto do relator. Boa tarde. No número 26 da pauta, a doutora Amanda Marcati Siqueira, no processo de justiça, não de nome. Então vai ficar por último, então, tá? Doutor Lennon Pereira de Gouveia de Moraes, processo 1140. Ausente, apregoado e julgado. 28 é possível, processo 1306, 28. Doutora Jennifer Simone, doutor Márcio Duarte Novaes, doutora Jennifer e doutor Márcio Duarte Novaes. Então, está ausente o doutor Márcio, só a doutora Jennifer, pela lei de Guilmar. Boa
Boa tarde. Eu vou passar a palavra à desembargadora Andréia para antecipar o dispositivo. Se for o caso, devolvo a palavra à senhora. Desembargadora Andréia, por favor. Pois não. A sugestão do voto é conhecer da agravo de petição interposto pelos executados Ana Carolina Sanches Silva, Nilton Martinez Sanches, Miriam Martinez Sanches Silva, AMS Instalações e Construções, AJS Empreendimentos, Tecno Participações e Gates Investimentos, LCC. E no mérito negar provimento, ficando os agravantes advertidos em relação à majoração da multa de que trata o artigo 4774 do CPC. É essa a proposta, senhora presidente. A proposta de voto atende a senhora, né? Atende, excelência. Então, como vota a desembargadora Cláudia? Acompanha a relatoria. Como terceira votante, eu também acompanho. Por unanimidade, nós temos o voto da relatora, doutora. Obrigada, Boa excelência. tarde. Boa tarde a todos e todas. 29 da pauta, processo 1603, doutora Andréia, doutora Sônia, aqui o doutor Claudemir Antônio dos Santos, tem o 29, 40 e o 50. Agora o 29. Boa tarde, doutora. Eu vou passar a palavra à desembargadora Andréia para antecipar o dispositivo. Conforme for, devolvo a palavra ao senhor. Por favor, desembargadora Andréia. É o 29, né, da pauta? 29. Pois não, senhora presidente, a proposta é não conhecer da complementação apresentada pelo reclamado folhas 4171, conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares de incompetência material da Justiça do Trabalho e legitimidade passiva de causa, afastar a prejudicial de prescrição nuclear todas arguidas pelo reclamado e, no mérito, negar provimento aos recursos. Essa é a proposta, senhora. Tem texto tentado, doutor? Tá. Como vota a desembargadora Cláudia? Acompanho. Como terceira votante, eu acompanho, então, por unanimidade. Próximo, presidente, número 40 da pauta. Processo 1482, para a Cláudia, doutora Sônia, doutor Fernando, e o Claudemir está por Luzia Manuel, 40. Da mesma forma, eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia. Por favor, doutora Cláudia. Pois não, senhora presidente, a proposta de voto é conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, a ambos negar provimento, mantendo a íntegra a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É a proposta. Pretende sustentar, doutor? Interesse também, sim. Então, vou colher os demais votos. Como segunda votante, eu acompanho. Como vota o juiz Fernando? Também. Por unanimidade, doutor. Nós temos voto da relatora. Para o último, número 50 da pauta. 50, processo 1578, do Gabriel Relator, doutora Sônia, doutor Fernando, e Claudemir Antônio dos Santos pela Elaine Moreira Lima e doutor Alexandre Diego e Silva. Não confirmou presença. Então, doutor Claudemir, número 50. Vou passar a palavra ao juiz Gabriel para antecipar. Por favor, juiz Gabriel. Nossa proposta de voto é rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos ordinários interpostos, no mérito dar parcial provimento ao recurso do reclamante Elaine Moreira Lima para 1. Afastar a limitação da condenação aos valores da inicial e 2. Definir critério de atualização monetária e incidência de juros sobre o crédito trabalhista, dar provimento parcial ao recurso da reclamada Estônia Instituição S.A. para 1. Reconhecer que não cabe a integração das horas extras por agregamento como reconhecido na origem. Deve ser adotado o divisor 220 para o cálculo e incídio AOJ 397 da SDI do TST e 2. Excluir da condenação as diferenças de indenização por uso de veículo próprio. Mais manter a sentença nos demais termos. Pretende sustentar, doutor? Com a palavra. Espero que seja breve. Obrigado, excelência. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Excelência, eu gostaria de destacar primeiramente, primeiro, é o único, somente, o objeto da Comissão de Financiário. Excelência, aqui a reclamante, ela exerceu a atividade de agente especialista. E essas atividades que ela exercia, na verdade, seriam atividades típicas de financiário, tais como ela fazer a captação de clientes, antecipações de recebíveis, que é um dos tópicos mais marcantes aqui da presente demanda, abertura de conta, serviços financeiros para quem tem conta, conta Stone, como exemplo, empréstimo, gerar boletos, abertura de e etc.
Portanto, aqui, excelência, ela sempre esteve enquadrado, data Marcelo Vênia, no voto do relator, na categoria de financiárias. Até porque, excelência, a lei 4.595 de 64, no artigo 17, estabelece que são consideradas instituições financeiras pessoa jurídica, que têm como atividade principal ou acessória a intermediação de recursos financeiros próprios ou de terceiro. Portanto, excelência, no termo dessa lei, quem faz intermediação, na verdade, aqui, simplesmente é uma financeira. Então, aqui eu até falo do exemplo de intermediação. Aqui a reclamada recebe informações do estabelecimento comercial acerca de uma venda feita com seu equipamento. E dessa venda, envia essas informações para a bandeira do cartão. A bandeira do cartão recebe o valor do banco emissor do cartão e, por fim, faz o pagamento ao lojista. Ademais, aqui, excelência, a defesa própria da Stone, ela não nega que faz antecipação de recebíveis. Até porque, como isso acontece, excelência? Quando antecipa, eles antecipam, de fato, parcelas vincendas de uma compra realizada pelo cliente a crédito. E nisso, cobra-se, no entanto, uma taxa por essa antecipação. Então, essa prática, excelência, de antecipação de recebíveis, revela que a reclamada estava bem além da mera intermediação. Até porque, excelência, não só apenas fornecia ou administrava as maquinetas, mas faz o efetivo financiamento em favor dos usuários. E para destacar, excelência, finalizando aqui também a tribuna, existe um precedente dessa igreja tribunal, na 9ª turma, que reconheceu o enquadramento do empregado como financiado dessa empresa. Inclusive, tão recente, também tem um tema do incidente de recurso repetitivo, temas 73, pela qual, eu cito aqui até um trecho do acórdão, que ele fala assim: observa-se das provas dos autos que a reclamada se enquadra perfeitamente no conceito de financiário, pois realiza captação, transmissão e liquidação de transmissão financeira, executa a remessa dos fundos e outras atividades correlatas a serviços financeiros. Então, excelência, aqui o reclamante entende, sim, que exercia atividade típica de financiário, e é nesses termos, peço que o data máxima venha, que seja revisto essa decisão, invertendo e condenando também sobre as atividades que ela realizava, bem como os direitos alheios. Obrigado, senhor. Luiz Gabriel, mantém a proposta de voto. Esse tema foi longamente analisado, mas eu posso... Mais tarde o senhor terá acesso ao longo voto do doutor Gabriel. Eu, como segunda votante, eu acompanho, como vota juiz Fernando. Também. Por unanimidade. Agradeço, excelência. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Não resisti. Ficou vermelho, ficou vermelho. Então, vamos então ao número 30 da pauta. É possível processo 100.1077 por videoconferência. Doutora Eva Cristina Machado nos ouve no 30? Doutora Eva. Ela está... Deixa eu chamar aqui. O 30. Seu vídeo. Vamos continuar? Não. Se tiver conexão, vamos lá então. Doutor Adilson dos Reis, processo. A doutora Eva agora entrou? A doutora Eva nos ouve? Sim. Boa tarde, doutora. Eu vou passar a palavra à desembargadora Andréia para antecipar o dispositivo. Perfeito. Pois não, senhora presidente. A proposta do voto é negar provimento ao recurso. Bom, a senhora é recorrida, Perfeito. no caso, não tem interesse em tentar, né, doutora? Não. Tá, como vota a desembargadora Cláudia? Acompanha a relatora. Como terceira votante, eu também acompanho. Uma boa tarde, doutora, por unanimidade. Boa tarde, muito obrigada.
Doutor Adilson dos Reis, processo 100.1279. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Denis Roberto Correia de Mello, processo 100.1338. Já, por favor. Doutor Denis. Está por Edson Evangelista, 32. Boa tarde, doutor. Eu vou passar a palavra à desembargadora Andréia para antecipar o dispositivo. É o 32, né? Isso, Muito obrigada. Por favor. Senhora Presidente, a proposta do voto é acolher a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa arguida pelo autor e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a instrução processual com a remessa dos autos ao perito, para que este preste os esclarecimentos em razão da manifestação apresentada pelo reclamante às folhas 1343/1422, o seguinte como primeiro direito. Em consequência, declarar prejudicada a apreciação das demais questões trazidas, a apreciação das partes. A decisão atende o senhor, né, doutor? Atende, só cumprimentando a senhora desembargadora, os senhores ministros, os senhores presidentes, e você, presidente do Ministério Público, e os colegas aqui presentes. Eu vou colher os demais votos. Um minutinho, por favor, doutor. Desembargadora Cláudia, como vota? Acompanho. Como terceira votante, eu também acompanho por unanimidade, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Doutor Leandro Gonzalez, doutor Fúvio Fernandes Furtado, processo 100.875. Ausentes, apregoado e julgado. Doutora Karina Suzana da Silva Alves, processo 10.077. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Fernando Rogério Peluso, doutor Daniel Sky, processo 1.139. 35. Não, 35 foi 35 anos. Então foi 36. 32. Não, peraí. Eu vou ler 35? O 35. 36. Doutora Karina. Eu pulei 35, mas está ausente. Posso levar? Pode. O doutor Wagner do Barros Rufino Silva, processo 100.2553. Ausente, apregoado e julgado. Agora sim, o 36. Doutora Karina Suzana da Silva Alves, processo 10.077. Ausente, apregoado e julgado. Já foi 37 também ausentes. Agora o 38 já foi. 37 já tinha pegado? O 38 é possível. Doutora Giovana Abreu, processo 1247, doutora Cláudia, doutora Sônia, doutor Fernando, está por Itaú Unibanco. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargadora Cláudia. Pois não, senhora Presidente. Proposta de voto é conhecer do recurso ordinário do reclamante, no mérito negar provimento. Conhecer do recurso ordinário da reclamada e no mérito dar parcial provimento para arbitrar honorários previdenciais em favor dos patronos da recorrente em 5% sobre o valor dos pedidos improcedentes, com exigibilidade suspensa, e para definir os parâmetros da correção monetária e juros à luz da ACC 5859 e da Lei 14.905 de 2024. Tudo nos termos da fundamentação. É essa a proposta, senhora Presidente. Tem interesse em tentar, doutora? Tenho. Com a palavra, eu peço que seja breve. Boa tarde a todos. Este caso ele é bastante semelhante a alguns que eu vindo defender aqui, e discute o pagamento da 7ª e 8ª hora do empregado bancário que recebe a gratificação de função da cláusula 11.3 da norma coletiva. Eu começo já citando um precedente desta mesma turma, de entendimento diferente de relatoria do doutora Doris Beiro, processo 1001.977.07/2024, no qual o tema é exatamente igual e foi reconhecido o requisito objetivo previsto no parágrafo 3º da cláusula 11, que tem a redação bastante clara no sentido de que
Quando não é recebida a gratificação de função, o empregado bancário se enquadra na jornada de 6 horas diárias. Recebida a gratificação de função de 55%, com redação dada após 2020, no parágrafo 3º, enquadra-se automaticamente na jornada de 8 horas. Tivemos outro precedente, não estou agora com o número, também de semana passada desta mesma turma, com o mesmo entendimento de reconhecimento da validade do requisito objetivo, né? Norma coletiva aí posterior à reforma trabalhista, observado o tema 1046 do STF. Temos precedentes também bastante similares, favoráveis em outras turmas desse TRT da segunda região, bem como TST, inclusive do STF, reconhecendo a validade e a aplicação desse único critério objetivo, né? O que dispensa, inclusive, dilação probatória quanto à efetiva atribuição desse empregado. Então, por estes motivos, eu peço, com todo o respeito, a revisão da proposta, de modo a aplicar a norma coletiva e o requisito objetivo trazido na cláusula 11.3 da norma. Inclusive, ressalto também que foi expedida uma nota explicativa em 2020 pelo sindicato para que não ficasse nenhuma dúvida quanto, de fato, qual foi a intenção do sindicato após anos de discussão para chegar na redação atual que vem sendo mantida aí em todas as normas dos últimos 5 anos e que provavelmente será mantida na próxima. Esses são os meus motivos. Muito obrigada. Então, desembargadora Cláudia, mantém a proposta de voto? Mantenho. A doutora terá acesso à complementação. Como segunda votante, eu também acompanho, como vota Jus Fernando. Eu aplico esse parágrafo 3º, mas nesse caso eu estou acompanhando porque não há apreciação de voto quanto a esse. Então, não sei se foi caso de abordagem no recurso. Então, nesse caso, eu estou acompanhando. Por unanimidade, doutora. Mais um. Número 53 da pauta. 53, processo 100.800, do Gabriel, doutor Absoluto Fernando, para Giovana Abreu, está por Rumo Malha Paulista, 53. Eu vou pedir ao juiz Gabriel que antecipe o dispositivo. Por favor, doutor Gabriel. Presidente. Obrigado. Nossa proposta de voto é conhecer o recurso ordinário interposto pela terceira reclamada, Rumo Malha, rejeitando as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para esclarecer a respeito da atualização monetária e incidência de juros sobre o valor dos honorários de sucumbência e conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para definir a multa do artigo 477 da CLT e indenizações por danos morais no importe de R$5.000, mantendo no mais a sentença dos seus próprios e jurídicos fundamentos. Qual é essa proposta? Pretende sustentar, doutora? Sim. Com a palavra. Bom, nesse caso, eu atuo pela Rumo, né, que foi parcialmente provido o recurso. E o que acontece? A Rumo ela é terceira reclamada e nunca nunca teve nenhum contrato de prestação de serviços com a suposta empregadora do reclamante, com a reclamada principal. Não houve nenhuma prova nestes autos de que o reclamante tenha, de fato, prestado serviços em benefício da Rumo, porque, de fato, não aconteceu. Em seu depoimento pessoal e dos documentos constantes dos autos, é possível verificar que o reclamante, ele trabalhava para essa primeira reclamada, a empresa M. Oliveira, de forma eventual, sem habitualidade, porque o reclamante, ele é GCM, Guarda Municipal. Então, ele sequer tinha os requisitos do vínculo perante a primeira reclamada, muito menos qualquer prestação de serviço em face da Rumo, que, novamente, como eu digo, nunca teve e não tem nenhuma relação comercial, civil, com a primeira reclamada responsável principal. Por esses motivos, eu peço, com todo respeito, a revisão da proposta. Juiz Gabriel, mantém a proposta de voto? Excelência, é um tema de quarteirização de serviços. Eu, como segunda votante, também eu acompanho como vota Jus Fernando. Também. Por unanimidade, doutora. Obrigada. Boa tarde. Vou tomar o número 39 da pauta, processo 1479, doutor Fernando,
Dr. Werner Keller, o Werner está por JT Internacional, e Dr. Gessé Gomes, Dr. Adriano João, Dr. Luísa, a inscrição por telefone. Então, só o Dr. Werner presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Você está por quem mesmo, doutor? Estou pela JT, a reclamada. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargadora Cláudia. Pois não, senhora presidente. A proposta de voto é conhecer dos recursos ordinários interpostos por ambas as partes. Rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo autor. Dar provimento parcial ao recurso ordinário do autor para reconhecer a prática de assédio moral e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000, conforme a fundamentação. Majorar a indenização por danos morais decorrente de transporte de valores para R$20.000, conforme a fundamentação. Majorar os honorários advocatícios em seu favor para o percentual de 10% sobre o valor da condenação apurado em liquidação. Dar provimento parcial ao recurso adesivo da ré para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré no percentual de 10% sobre os pedidos julgados improcedentes, sob condição suspensiva nos termos do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Custas pela ré no importe de R$600, calculada sobre o valor de R$30.000, ora arbitrado a condenação. Tudo nos termos da fundamentação. É a proposta, senhora presidente. Pretende sustentar, doutor? Sim, por gentileza. Com a palavra, eu peço que seja breve. Pois, excelente. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a senhora presidente, em nome do que cumprimento os nossos demais servidores, a senhora representante do Ministério Público, os nossos servidores, os meus colegas que aqui se encontram na sessão. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção com relação ao pleito do dano moral, isso porque com relação ao transporte de valor. O reclamante ele exerceu a função de vendedor externo, fato incontroverso, e, no primeiro momento, ele exerceu a função de vendedor externo júnior. Significa júnior, é eu coloco os termos porque tem que ser importantes serem ditos. De janeiro a fevereiro de 2023, e depois ele passou também nessa eleição do mês 7 de 23 a 10 de 24. Nos meses 3 a 6 de 23, ele exerceu a função também de vendedor externo, mas aí pré-venda. E por que essa diferenciação? Porque como vendedor externo júnior, ele cobria férias dos demais vendedores externos. Seja vendedores pré-venda ou também poderia atender a vendedores pronta entrega. E qual a diferença de um para o outro? O vendedor pré-venda, ele faz prospecção de novos clientes. Já o pronto entrega, ele também se encarrega de fazer a eventual prospecção, mas também pode fazer a entrega das mercadorias. E por que isso é importante, excelente? Porque como pré-venda, vendedor externo, ele não efetua nenhum recebimento de qualquer tipo de valor, são prospectos. E esse é o primeiro ponto, então, há essa diferenciação. E pelo período trabalhado, então, nós temos um período substancial em que ele exerceu pré-venda e no outro ele fez pré-venda e pronto entrega. Então, por conta dessa situação, entende-se data máxima vênia, e os valores, diga-se de passagem, eram valores ínfimos recebidos, quando recebia em numerário. O carro, quando ele exercia o veículo para pronto entrega, eles eram descaracterizados, ou seja, não tinham nenhum logomarca da empresa, da instituição. Então, por conta dessa situação, entende-se data máxima vênia que a condenação já importa pelo ato de sentença. Nessa proposta de data da doutora Cláudia majorar, entende-se que ela deva ser, com relação ao recurso, nosso recurso deve ser acolhido para reformar a sentença e não a majoração do dano moral, com relação a esse ponto. Outro ponto da proposta de voto
da doutora Cláudia com relação ao assédio moral. A data máxima dele entende que também, aqui como a sentença assim entendeu, que não há provas irrefutáveis do cometido suposto assédio praticado, e por conta disso requer também que seja mantida a sentença nesse ponto com relação ao assédio. E por fim, apenas a de argumentação, se houver a manutenção da proposta de voto com relação ao dano moral, isso faz parte do recurso adesivo, eventualmente seja reduzido o dano moral e não a sua majoração. São essas minhas considerações e agradeço imensamente a atenção de vocês. Perdão, doutor. Desembargadora Cláudia, mantém a proposta de voto? Sim, senhora presidente, não obstante a sustentação apresentada na tribuna, eu acompanhei o encarte probatório, foi bem analisada o encarte e as provas apresentadas, de maneira que não há novidade, eu mantenho o voto. Como segunda votante, eu também acompanho e já voto da mesma forma. Como vota o juiz Fernando? Eu vou lançar uma divergência agora para negar provimento ao recurso das partes em relação ao dano moral para o transporte de valores. Porque eu entendo que não é cabível nem dano moral, mas em razão do tema 61 do ST, por disciplina judiciária, a gente tem que condenar. Então, acho que 3.000 estaria razoável. Então, doutor, por maioria, vencido o juiz Fernando, prevalece o voto da desembargadora relatora. Boa tarde. Só me pergunto do que Cláudia, você poderia repetir os valores que eu confesso que eu já me desmemorizei? O dano moral... 10.000 e de 3 para 20. 10 para o doutor Fernando e 3 para 20. Foi isso? Não, tá bom. Só para eu... Muito obrigado, me desculpe. Imagina, mais tarde você terá acesso ao voto, viu, Sim, doutor? bem. Tá, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutor Bruno Borges Pérez de Rezende, processo 1891. Ausente, apregoado e julgado. Número 42 é possível, processo 1893. Doutor Diego Rosenguer, nos ouve? 42. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia, relatora, para antecipar o dispositivo. Por favor, desembargadora Cláudia. Senhora presidente, a proposta é conhecer dos recursos ordinários das partes, rejeitar as preliminares aventadas pelo reclamante e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação. É a proposta, senhora presidente. Pretende sustentar, doutor? Sim, por favor. Com a Agradeço. palavra, eu peço que seja breve. Pois não, agradeço a palavra, cumprimento a todos inicialmente. No presente caso, o autor ele exercia a função de coordenador. A hierarquia da empresa, ela previa a seguinte ordem cronológica: diretor, abaixo dele vice-presidente, presidente, vice-presidente, diretor, gerente geral, gerente e o coordenador. Do diretor para baixo, todos ficavam no mesmo ambiente de trabalho. A própria preposta, ela confessou que o autor ficava subordinado a um gerente e que acima dele havia um gerente geral. O gerente geral, ele se chamava Semião e também acabou ingressando com o processo na Justiça do Trabalho. Esse reclamante, ele não teve sucesso em desconstituir o cargo de confiança, justamente porque ele confessou que os analistas e coordenadores, que é o caso do autor, estavam subordinados diretamente a ele. O autor, portanto, ele não era a autoridade máxima do local de trabalho. Tanto que a própria preposta da empresa acabou confessando nesse aspecto. A testemunha que exerceu o mesmo cargo que o autor, pois o nome de coordenador posteriormente mudou para supervisor, inicialmente a testemunha do réu ela afirmou que o autor tinha poderes para admitir, demitir e punir funcionários, citando 2 empregados. Posteriormente, quando ela foi indagada em relação ao cargo dela, que era o mesmo que o autor, disse que não tinha esses poderes. E, em relação aos funcionários que o autor indicou, disse que não presenciou tal fato. Além disso, a testemunha do réu, ela fez um esforço para minimizar a presença do gerente e do gerente geral, diferentemente da testemunha do autor.
que foi espontânea e prestou as declarações de acordo com o que era perguntado, sem nenhuma contradição nesse aspecto. De todo modo, a juíza entendeu por bem indeferir as demais provas testemunhais que o autor pretendia produzir e, posteriormente, julgou em desfavor do autor. Então, considerando as preliminares negadas e o quadro fático, a juíza compreendeu que a testemunha do autor não trabalhava diretamente com ele e, por essa razão, possuía menor valor probatório. Mas como o autor teve indeferido o depoimento das demais testemunhas, obviamente houve um cessamento do direito de defesa, pois o pré-convencimento da juíza não pode servir como fundamento para indeferimento de prova, pois o quadro fático ele poderia ter sido complementado com as testemunhas, inclusive com testemunhas que eventualmente tivessem trabalhado diretamente com o autor. Mas a juíza decidiu por bem indeferir em primeiro grau. Diante disso, o autor, com resultado desfavorável, buscou fundamentar, inclusive ressaltou, renovou os protestos que haviam sido lançados em audiência em razões finais, no presente recurso, que o cargo de confiança não restou preenchido, por ele não ser autoridade máxima, por restar ausente os poderes de mando e gestão, sobretudo os poderes disciplinares, pois se considerar assim válido o depoimento da testemunha do réu, a prova ficou dividida nesse aspecto, pois declarações em sentido opostos foram declaradas pelas testemunhas do autor. Além disso, ficou caracterizado e comprovado pela testemunha do autor o controle de jornada, tanto visual como por meio de catracas, tendo o autor a necessidade de avisar em caso de ausência, saída antecipada e atestados, inclusive, tendo que ser justificados e apresentados ao gestor imediato. E em relação ao requisito objetivo, salvo melhor juízo, obviamente, não restou também caracterizado, pois a empresa não carregou nos autos os olerites e informações, tampouco comprovou por prova testemunhal, de subordinado diretamente do autor quando ele foi contratado lá em 2006, que seria o marco inicial para a apuração do requisito objetivo, e não do marco temporal atual, como foi comprovado nos últimos 5 anos pela empresa. Pois se a empresa alega que desde 2006 ele exercia o cargo de confiança, o marco inicial seria lá de apuração e não o atual. Então, diante dessas razões, eu devolvo a palavra e peço que seja revista essa proposta de voto. Obrigado. Pois não, doutor. Como vota? A desembargadora Cláudia mantém a proposta de voto? Mantenho, obstante as apresentações pela defesa, eu mantenho porque foi bem analisada a prova e eu acesso à fundamentação. Como segunda votante, eu acompanho a relatora. Como vota Jus Fernando? Também acompanho. Por unanimidade, doutor. Nós temos o voto da relatora. Agradeço, bom trabalho a todos, boa sessão. Obrigada, boa tarde. Próximo, 43 da pauta, processo 1999, doutor Fernando, doutor Matheus Tomás Carvalho, doutor Cauê, doutora Mariana Carvalho, doutores tem o 43, o 45, 52, 54, 55. Boa tarde, doutores. Boa tarde, excelência. A matéria é mesma nos processos todos, né? Perfeitamente. Então, vamos lá. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo do 43 do... Pois não, senhor presidente. Proposta de voto, conhecer do agravo de petição e no mérito negar de provimento, mantendo íntegra a sentença de origem, nos termos da fundamentação. É a proposta, senhora presidente. Pelo sindicato, pretende sustentar? Eu já tive aqui em outras oportunidades, já sustentei. O entendimento que vem sendo dividido, hora dá provimento, hora nega, inclusive nessa mesma turma, eu abro mão, porque tudo que eu tinha a dizer sobre esses casos eu já disse. Agora eu entendo que é questão de direito e Vossas Excelências têm por bem entender da forma que melhor. A senhora não pretende sustentar com essa proposta, né, doutora? Então, eu vou colher os demais votos. Como segunda votante, eu acompanho. Como vota Jus Fernando? Eu acompanho. Então, por unanimidade, doutores, no 43. 45 da pauta, processo 11044, a mesma composição, doutor Matheus Tomás pelo sindicato, doutora Mariana Carvalho pela companhia. 45. Vou passar da mesma forma a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Pois não, senhora presidente.
Conhecer do agravo de petição, no mérito legal e provimento, mantendo a integração e categoria. Posso escolher os demais votos? Como segunda votante, eu acompanho. Como vota o juiz Fernando? Também acompanho. Por unanimidade, doutores. Agora vamos para o 52. Processo 1741, do Gabriel, doutora Sônia, doutor Fernando, doutor Matheus Tomás, pelo sindicato, doutor Mariana Carvalho, pela companhia. 52. Vou passar a palavra ao juiz Gabriel para antecipação do dispositivo. Por favor, juiz Gabriel. A nossa proposta é conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar provimento e manter na íntegra a sentença de origem. Posso escolher os demais votos? Como segunda votante, eu acompanho. Como vota, juiz Fernando? Também acompanho. Por unanimidade. Próximo 54. Processo 1008, isso aqui fez a mesma posição, doutor Matheus pelo sindicato, doutora Mariana pela companhia. 50. Eu peço ao juiz Gabriel que antecipe o dispositivo. Nossa proposta de voto é conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar provimento, mantendo a decisão que extinguiu o feito, aí fundamento parcialmente diverso nos termos da fundamentação. Posso escolher os demais votos? Como segunda votante, eu estou acompanhando. Como vota, juiz Fernando? Acompanho. Por unanimidade, doutores. Vamos ao último, 55 da pauta, processo 1877, a mesma composição, doutor Matheus Tomás pelo sindicato, doutora Mariana Carvalho pela companhia. 55. Eu peço ao juiz Gabriel para antecipar o dispositivo. Posto de voto é conhecer do agravo de petição interposto pelo Sindicato de Trabalhadores da Movimentação de Mercadorias em geral e auxiliares da administração em geral de São Paulo e, no mérito, negar o provimento, mantendo a sentença que extinguiu a execução individual sem resolução de mérito dos termos de fundamentação. Posso escolher os demais votos? Como segunda votante, eu acompanho. Como vota, juiz Fernando? Por unanimidade, doutores. Eu agradeço, desejo um bom término de sessão a todos. Bom trabalho, senhor. Até logo. Vou retornar ao número 46, doutora Andréia Cristina Darros. Doutora Andréia cancelou a inscrição por e-mail. Então, ausente, apregoado e julgado. 48 é possível, processo 100-2045, doutora Sônia Fernando. Doutora Fernanda Troca, pela cooperativa. 48. Boa tarde, doutora. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Se for o caso, eu devolvo a palavra à senhora. Por favor, desembargadora Cláudia. Pois não, senhora presidente. A proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamada, no mérito negar provimento. Conhecer do recurso ordinário da reclamante, no mérito dar parcial provimento para reformar a sentença, condenando a reclamada a incluir e manter a reclamante no plano de saúde corporativo atualmente contratado pela empresa, independentemente da operadora, com custeio integral pela empregadora nos mesmos moldes anteriormente praticados. Também pagar indenização por danos morais no valor de R$25 mil, tudo nos termos da fundamentação. É a proposta, senhora presidente. Tem interesse tentado, doutora? Com a palavra, eu peço que seja breve. A questão é processual, praticamente. Nosso entendimento é que não há pedido para inclusão no plano atualmente concedido aos atuais funcionários. A reclamante é clara que o pedido dela é cabal, no sentido de que ela pretende sua inclusão, sua reativação no plano Prevent Senior. O plano Prevent Senior foi extinto pela própria operadora, então essa reinclusão não seria possível. Não há pedido de inclusão no plano atual. Então, no nosso entendimento, essa decisão na verdade, viola o princípio da restrição, não há pedido. Quanto ao recurso da reclamada, há uma dupla penalidade pela não confirmação da notificação pelo domicílio judicial eletrônico. A reclamada recebeu a notificação e, de fato, em controverso, não confirmou o recebimento. Ocorre que o juiz de primeira instância aplicou duas penalidades, a prevista no Código de Processo Civil e também a litigância de má-fé por ato aplicatório à dignidade da justiça. Nós entendemos que, havendo uma sanção específica para o ato,
não caberia a dupla penalidade. São essas as minhas considerações. Desembargadora Cláudia, mantém a proposta de voto? Mantenho, senhora presidente. A senhora advogada terá acesso ao fundamento. Como segunda votante, eu acompanho. Sim. Como vota, juiz Fernando? Por unanimidade. Obrigado, Agora vamos para o 49, a mesma composição, doutora doutor Fernando. Aqui temos aqui 100, 2, 3, 5, 8, doutor Eduardo Antônio Caram, está com o Sérgio Lima Soares, 49. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Eu vou passar a palavra à desembargadora Cláudia para antecipar o dispositivo. Se for o caso, devolvo a palavra ao senhor. Por favor, desembargadora Cláudia. Mesmo, senhora presidente, a proposta de voto é conhecer o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito à indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão mensal equivalente a 6,125% da última remuneração do reclamante, com os mesmos reajustes concedidos aos empregados da ativa. Pagamento deverá ter início a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, momento em que se configurou o conhecimento inequívoco da lesão. A obrigação subsistirá até que o reclamante complete 77 anos de idade, conforme a expectativa de vida do brasileiro. Indefiro a conversão em parcela única por se tratar de faculdade do juízo nos termos do tema 77, colei do TST. Conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para condenar o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da reclamada, fixados em 10% sobre o valor dos pedidos julgados totalmente improcedentes, sob condição suspensiva da exigibilidade, tudo nos termos da fundamentação. É como voto, senhora presidente. Pretende sustentar, doutor? Pretendo. Com a palavra, peço que seja breve. Pelo voto, boa tarde, primeiramente, a todos. Pelo voto, eu entendo aqui que houve o reconhecimento do nexo concausal em relação à doença ocupacional. Nesse aspecto, ainda que tenha havido a reforma no tocante dos danos materiais, a impugnação específica do recurso quanto ao laudo pericial que tratou da doença ocupacional com nexo concausal em relação a tabagismo. Inclusive, ele fala, o laudo ele fala, o autor é tabagista de longa data e é inegável a participação desse hábito na gênese dos quadros de tendinopatia dos ombros. Ponto final. Ele não fala mais nada, ele não especifica o porquê do tabagismo ele ter alguma correlação com a doença ocupacional que o reclamante adquiriu, ressaltando que o reclamante ele é eletricista, trabalhava na rua com trabalho pesado, que é um trabalho que a gente verifica aí nos trabalhadores da Eletropaulo, desde 1997, ou seja, ele tem um extenso período trabalhado na empresa, então não há nenhum fundamento técnico no laudo para ele correlacionar que o tabagismo do reclamante teria alguma influência no problema dos ombros. Ele tem uma tendinopatia nos ombros, que é decorrente do trabalho de elevação dos braços acima da linha dos ombros, e nesse aspecto o laudo ele é conclusivo, ele é bem fundamentado, ele traz todas as atividades demonstrando que esse trabalho que foi o causador desse problema. Agora, correlacionar o tabagismo, não há nenhum fundamento técnico. O laudo ele não traz o porquê do tabagismo ser uma concausa desse problema. Então, seria em relação a isso, pediria a revisão do voto no tocante ao estabelecimento da pensão em 12,5% e não em 6,25%, que seria por conta dessa questão do nexo concausal. No tocante à equiparação salarial, também entendo aqui, com devido respeito, que haveria a equiparação. Por quê? A sentença de piso, ela aduz
que no período imprescrito não teria ficado configurado o trabalho idêntico entre o reclamante e o paradigma. Porém, se tratando de equiparação salarial, a súmula 6, ela traz apenas a prescrição parcial, ela não traz a prescrição do núcleo do direito do reclamante. Tanto o reclamante quanto o paradigma foram admitidos em 1997. A diferença de tempo dos dois, na empresa, é de apenas 3 meses. Se o reclamante, em 2017, como alega a defesa, ele passou para outro setor da empresa, isso não impede a equiparação salarial dele em tempos anteriores a esse. E, com isso, nós teríamos o efeito cascata. Você teria o reajuste da remuneração dele lá em 2016 ou 2015, e, com isso, ele carregaria essa diferença salarial até hoje, pelo princípio da irredutibilidade salarial. Então, eu peço até aqui para citar a ficha financeira juntada pela reclamada, demonstra que o reclamante recebia, que o paradigma recebia R$ 4.512,50. Isso está no ID 6383E1, em dezembro de 2016, ou seja, antes dessa suposta alteração do setor. E o reclamante recebia R$ 3.511,47, ou seja, uma diferença ali de R$ 1.000. A gente observa ainda nessa ficha financeira que as progressões por mérito que constam nela, elas não têm fundamento, porque a empresa não possui nenhum plano de cargos e salários, e isso ficou devidamente comprovado nos autos. Portanto, para que a progressão por mérito ela fosse válida para o paradigma, teria que ter algum tipo de plano de cargo e salário e critérios objetivos para tanto. Nesse ponto, não há nada nesse sentido, tanto que a reclamada ela nem tece nenhuma defesa específica em relação a esse período anterior. Então, também, a gente pede aqui a revisão do voto no tocante à aplicação da súmula 6, porque o que prescreve são as parcelas mensais, mas não o núcleo do direito do reclamante, que ele se dá em período muito anterior a 2017. Por fim, no tocante ao intervalo intra-jornada, ficou também demonstrado ali que a empresa possui um aparelho que se chama PDA, e esse PDA ele é um aparelho onde o eletricista que atua na rua, ele lança o horário de almoço, e a empresa não trouxe nenhum relatório nesse sentido. Além disso, existe também um diário de bordo que esse trabalhador na rua ele possui, onde consta um campo específico para anotação do intervalo intra-jornada, e a reclamada não trouxe nada nesse sentido em relação a nenhum documento para demonstrar esse controle que ela possuía, ressaltando ainda o tema 73, que estabelece que seria o ônus da reclamada oposta aí à atividade externa, que não haveria possibilidade desse controle de jornada. Então, seriam esses os motivos pelos quais eu peço, com devido respeito, a reforma da decisão, e gostaria de agradecer aqui a oportunidade de fazer a minha explanação. Desembargadora Cláudia, mantém a proposta de voto? Mantém. Não obstante a sustentação apresentada pelo advogado na tribuna, eu acompanhei cada passo da sustentação, analisei as provas, elas estão devidamente verificadas, de maneira que não há nada a inovar no voto que por mim foi proferido. Mantendo o voto já adiantado. Como segunda votante, eu acompanho. Como vota, José Fernando? Acompanho. Por unanimidade, doutor. Obrigado, boa tarde a todos. Doutores, nós vamos julgar primeiro o segredo de justiça, então nós temos que esvaziar a sala. esvaziar a sala. Depois